Por via de regra, a academia ama obras com toque cult e que ainda assim conseguem causar um certo rebuliço no cenário comercial e conquistar relevância com o público mais casual do cinema. Mesclar elementos de obras comuns com o que há de mais conceitual na contemporaneidade vem sendo a fórmula de sucesso para qualquer diretor que queira figurar em festivais de cinema. Padrão esse que pode ser observado aqui também, pois Moonlight, mesmo surgindo de relativo anonimato, se tornou uma das obras protagonistas na edição de 2017 do Oscar, assim como de inúmeros outros festivais. Escrito e dirigido por Barry Jenkins, e contando com a exímia atuação de Mahershala Ali, ator em plena ascensão em Hollywood, Moonlight foi uma das principais obras do ano de 2016, o que explica suas 8 indicações para o Oscar no ano seguinte, tendo ganho inclusive o prêmio principal da noite, o de melhor filme. Com isso, é fácil embasar ainda mais a qualidade do filme, que trata com primor técnico e totalidade de todos os seus aspectos, como iluminação, fotografia, trilha sonora, roteiro e atuação. Resumindo, um deleite para qualquer cinéfilo e uma obra obrigatória para qualquer um que procure uma obra crítica, sensível e real, mas ao mesmo tempo, primorosamente artística e bela. A história, dividida explicitamente em 3 capítulos, que acompanham 3 pontos distintos da vida de Chiron Harris, se passa em um subúrbio pobre e majoritariamente negro em Miami, na Flórida, durante os anos 90, abordando diversos aspectos da vida desse contexto, além das transformações sofridas pelo gasto ao longo da sua trajetória, que difere demais dos demais garotos de sua idade. Caracterizado como um menino sensível e frágil pelos demais, desde muito cedo fica claro que Chiron não se misturaria com tanta facilidade quanto os demais, o que leva inclusive a ser taxado como covarde e apelidado de Little, ou pequeno, em tradução literal. Durante essa primeira parte, mesmo que não entenda a raiz do problema e nem mesmo compreenda a dimensão da sua sexualidade, o pequeno Chiron já sente as consequências do preconceito e da violência, o que o leva inclusive a ser perseguido todos os dias após o término das aulas, o que por acaso o faz conhecer Juan, um poderoso traficante de drogas local. Após conhecer o personagem, Chiron passa a, depois de anos, finalmente reconhecer uma figura paterna em quem pode confiar, um sentimento o qual passa a ser retribuído pelo personagem, e que também adota o menino como um filho próprio. A relação entre eles dois não demora a se estreitar, com Juan se permitindo se apegar ao garoto, ao passo em que o menino começa a expor as suas inseguranças mais profundas e íntimas para esse pai adotivo, revelando já muito da dor que se concentrava no personagem, e que apenas viria a ser amplificada nos anos seguintes, principalmente após a morte de Juan, que fica em aberto e ecoa durante todo o restante da trama, como uma ausência pesada demais para o psicológico de Chiron. O segundo ato, que se passa com o protagonista já na adolescência, aborda um realismo ainda maior na questão da violência cultural nos guetos e o receio do personagem em assumir ou mesmo explorar a sua própria sexualidade, com medo da repreensão que sofreria por seus colegas, já que já caçoavam de si. Confrontado por tantos problemas, que agora também se estendem a um comportamento problemático de sua mãe, Chiron passa a ter que lidar com um mundo sem filtros ou alívios, descobrindo na pele a dor de ser diferente e rejeitado, descobrindo na pele o que viria a desembocar no clímax do filme, seu terceiro ato, que aborda um Chiron adulto, consolidado e moldado por essa violência, mas ao mesmo tempo, um homem inseguro e frágil, um homem com medo de mostrar quem ele realmente é, e aterrorizado pela perspectiva de que o descubram. Existe um cuidado poucas vezes observado do cinema para lidar com temas que podem vir a ser considerados como sensíveis, ou mesmo tentativas baratas de lacração dentro da obra. Ao contrário do que uma audiência mais superficial possa pensar, em momento algum, Moonlight se porta como uma obra feita para escandalizar ou chamar atenção pelos pontos de vista errados. A violência nos guetos, a cultura nociva que domina a juventude naquela região na Flórida, a discriminação sistêmica contra a homossexualidade e a comercialização indiscriminada de drogas não são elementos colocados de forma aleatória para chamar a atenção de determinadas audiências, mas sim recursos brilhantemente alinhados para dar origem à história cuidadosamente pensada e construída ao longo desses 3 atos.
com cada um desses recursos exercendo um diferente nível de influência na mente de Sheeran Harris, que vai se mutando para algo muito diferente do garoto que acompanhamos durante os primeiros minutos. Uma transformação capaz de causar empatia e sensibilidade, mesmo na mais cínica das audiências, pois há uma delicadeza em alinhar todos esses elementos que pouco podem ser observados no cinema, evidenciando o caráter autoral de Barry Jenkins, que também viveu em Miami durante essa mesma época retratada no longa. Moonlight, que com apenas algumas poucas mudanças no roteiro, poderia se portar como um drama racial ou policial envolvendo o tráfico de drogas, é, antes de mais nada, uma obra sobre o crescimento conturbado e os impactos da violência e do medo no desenvolvimento de um jovem adulto, a ponto de torná-lo irreconhecível. Tristeza, solidão e insegurança foram as únicas familiaridades que Sheeran possuía na infância, em uma época em que sequer entendia as razões pelas quais era rejeitado por seus colegas da escola. A descoberta de sua sexualidade e a percepção de que estava no pior contexto possível para ser taxado como diferente são, logo de cara, grandes choques para a mente do garoto, que até tenta encontrar um certo conforto em Juan, que mesmo dando o seu melhor, não consegue esconder a pena e o receio pelo garoto, que estava apenas começando a sofrer as consequências de ser quem era em meio àquela vizinhança. Não podendo contar nem mesmo com o apoio ou conforto de sua mãe, que dava prioridade para seus vícios e, em certa medida, rejeitava o garoto por sua sexualidade, Sheeran, sob cuidados de Juan e Teresa, encontra um conforto que não dura muito, devido à morte do traficante. Acontecimento esse que parece conturbar ainda mais o desenvolvimento do garoto, que em tal ponto parece sentir-se incapaz de confiar em qualquer um, o que explica o cinismo de suas atitudes durante o segundo ato, o receio de se aproximar de Kevin e as respostas violentas que o induzem a ser levado para o reformatório, o que culminaria em sua transformação definitiva em alguém completamente distinto, uma construção de sua exposição ao vício, violência, medo e insegurança constantes e inacabáveis. Garotos negros ficam azuis sobre a luz da lua. A frase não pode fazer muito sentido metafórico em sua versão adaptada para português, mas oferece um trocadilho interessante para o drama de Sheeran e milhares de garotos nascidos nos guetos. Na versão original, Black Guys Get Blue Under the Moonlight, mais do que referenciar a cor da pele ao ter a luz refletiva, blue também pode ser encarado como um sentimento de tristeza e melancolia, uma sensação de não pertencimento e criminalidade inerente aos homossexuais nesse contexto. Ao cair da noite, enquanto todos deixavam seus desejos e vícios tomarem conta de si, o que fica ainda mais explícito com as cenas envolvendo a mãe de Sheeran e as luzes vermelhas, garotos negros e gays como Sheeran não podem se dar ao luxo de fazerem o mesmo, pois conhecem as mazelas e consequências de serem descobertos. De forma até simples, a trama expõe que, mesmo já socialmente vulnerabilizados, essas comunidades ainda assim se dividiam e incitavam a violência contra outras minorias, a qual Sheeran se vê vítima e incapaz de lutar contra. Crescer em meio a tanto drama, medo e violência explica a transformação sofrida por Sheeran para o traficante conhecido apenas como Black. A psicologia das cores é muito presente durante os 3 atos. Durante o primeiro, reinam as cores mais vibrantes e animadas, resquícios da ingenuidade da infância perdida do personagem. Durante o segundo ato, o azul, escancarando a melancolia e a frieza que passa a se apossar do protagonista. Já durante o terceiro, assim como sua persona autoassumida, reina o preto, simbolizando a apatia e o luto. O pesar por uma vida não vivida e por desejos reprimidos desde muito cedo, que dão origem a inúmeros inconstantes ironias, como a aproximação de Sheeran com a cena do tráfico em Atlanta, mesmo após esse ter ceifado a vida de Juan e destruído na mesma medida a vida de sua mãe. Somos todos criações de nossos ambientes e daqueles que passam por nossas vidas. Nossas experiências nos moldam, nos traumatizam e fazem florescer o que há de pior e melhor em cada um de nós. Sheeran se tornou um homem incapaz de confiar, inseguro e distante de todos em qualquer forma de vínculo, se negando a amar e a se aproximar, focando apenas nos negócios, os quais sequer se orgulhava de possuir.
Como é descrito por Kevin, Black não era o mesmo Chiron que havia conhecido na juventude, mas havia se tornado algo completamente distinto. As ruas e a violência haviam destruído a inocência e a pureza do menino, que por ser banhado por tanto tempo à luz azul, acabou se tornando incapaz de sentir o calor. Black, essa persona assumida por Chiron no terceiro ato, era um personagem cercado pela dor, o que explica as várias camadas que havia construído ao redor de si, mas também a facilidade com que caem ao se reencontrarem com um resquício de quem realmente era, com um vislumbre de um amor livre da violência e do medo. Um dos grandes questionamentos do personagem era o dilema que enfrentava entre ser ou não uma pessoa covarde. Chiron acreditava ser medroso, mas Kevin não acreditava nele, dizendo que não se tratava de um. Mesmo após anos de isolamento, barreiras e medo, quando a oportunidade de ser honesto, mas sobretudo corajoso, ressurgiu, não demorou para que Chiron a abraçasse, demonstrando que de fato não se tratava de um personagem covarde. Amar era um ato de coragem na Flórida nos anos 90, e no caso de Chiron, uma jornada de libertação e desenvoltura. Ao se reencontrar com Kevin e permitir que seus sentimentos fluíssem novamente, assumindo toda a extensão de sua sexualidade e pela primeira vez a exibindo sem demonstrar vergonha, mostra um ápice do amadurecimento do personagem, que mesmo tendo passado por tudo isso, ainda assim possui a coragem para permanecer fiel ao que era. Nem mesmo as ruas, a violência e o medo haviam sido capazes de mudar completamente Chiron. Uma grande armadura de amargura e distanciamento havia sido criada, mas o verdadeiro menino ainda estava lá. O perdão para com sua mãe se mostrou presente, a saudade de Juan, a gratidão para com Teresa e mesmo um amor romântico com Kevin. No fim, Little, Chiron e Black passaram por tanto e tiveram suas falhas, seus momentos de baixa e insegurança, mas afinal, o protagonista também se mostrou um exímio possuidor da coragem, pois em um mundo cercado por violência, preconceito e homofobia, não há nada mais ousado e corajoso do que simplesmente o ato de amar.